Afinal, o juros sobre capital próprio, JCP, é mais uma jabuticaba brasileira? Como eu falei no episódio do PL 4258/2023, existem mecanismos semelhantes no mundo. Então, conceitualmente, o JCP não é uma jabuticaba. E nesse episódio, explico o que são os Allowances for Corporate Equity, ACA, quais as semelhanças e diferenças com o JCP e como eu entendo que ficará a modelagem no Brasil. Se esse é um assunto que te interessa, já siga o nosso podcast, coloca 5 estrelinhas e manda para um amigo que também vai gostar. Toda semana temos um novo episódio do jeito que você já conhece. Informação simples, específica e direta ao ponto. Há pelo menos 10 anos eu ouço sobre o fim do JCP e que só existe no Brasil, que é mais uma jabuticaba tupiniquim. A tentativa de extinção dessa vez é por meio do PL 4258. Mas, quando eu li a baixa previsão de arrecadação, já me fez acreditar que a real intenção do Executivo é transformar o JCP num ACE. Essa medida é mais um ato da reforma da renda, que será enviada em termos gerais ao Congresso após a aprovação da PEC 45A, que hoje está no Senado. O ACE é um mecanismo utilizado há mais de 40 anos para neutralizar a opção do contribuinte para financiar suas atividades. Lembram que eu sempre falo com vocês que a tributação não pode ser o único diferencial que permeie os investimentos e atividades das empresas? Pois é, a empresa, ao decidir buscar financiamento externo, no banco, por exemplo, ela paga juros que serão dedutíveis para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Mas, caso a empresa opte em reinvestir o próprio lucro e não pagar juros bancários, a base de cálculo do IR da CS serão maiores e, consequentemente, os tributos a recolher também. O ACE é utilizado em alguns países da Europa e há algum tempo é discutido também nos Estados Unidos. Em estudos capitaneados pela Bloomberg Tax, com a utilização da ACE, as empresas europeias ficaram menos endividadas a uma taxa de $10 para cada dólar de capital social. É nítido que tanto o modelo brasileiro quanto o modelo utilizado em outros países funciona e mitiga o endividamento. Também existem estudos do FMI de que o modelo traz benefício a toda a economia dos países que os adotam. O JCP e o ACE vêm para neutralizar e remunerar os sócios pelo reinvestimento do lucro na atividade empresarial. A empresa, ao invés de pagar ao banco, paga aos sócios. A empresa paga menos impostos, mas os sócios pagam imposto de renda conforme seja pessoa jurídica ou pessoa física. O JCP é uma forma de reduzir o subsídio ao endividamento contraído com terceiro. No Brasil, temos o JCP que remunera os sócios utilizando-se uma taxa de juros a longo prazo. Nesse aspecto, o ACE é semelhante, já que utiliza a taxa que a União remunera seus títulos públicos. Agora vem a diferença. Em regra, o ACE remunera o capital social, ao passo que o JCP remunera o patrimônio líquido. Parece a mesma coisa, mas não é. O capital social das empresas é uma conta mais engessada no sentido de redução. Para reduzir o capital, é necessário algum motivo específico, quando, por exemplo, ele for comprovadamente excessivo. No caso do JCP, que considera outras contas além do capital social, após apurar a despesa que poderá ser utilizada para reduzir o imposto de renda, os próprios sócios podem deliberar em distribuir o montante contido nessas contas que estejam além da exigência mínima legal. Perceba que no caso da CE, a taxa é semelhante, mas a base de cálculo é menor e menos livre para que o sócio utilize do benefício e após reduz o patrimônio líquido ajustado. Infelizmente, o mecanismo do JCP não é totalmente exaurido pelas empresas brasileiras, talvez por desconhecimento da forma de utilização, apesar do efeito positivo na estrutura de capital e que a dedutibilidade constitui um incentivo para proteger de uma maior alavancagem. Nós não aproveitamos ao máximo os benefícios do JCP, apesar da nossa alta carga tributária. Segundo estimativos do Executivo, a extinção do JCP adicionará 10 bilhões de receitas públicas. Considerando o Brasil, esse valor é um valor muito baixo. Por isso eu entendo que o real intuito é atualizar as normas em relação à remuneração do capital. Inclusive, a exposição de motivos do PL reconhece que instrumentos semelhantes ao JCP são utilizados em outros países. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, onde eu não trouxe uma notícia, mas um prognóstico da forma que eu entendo que ficará o JCP no Brasil a partir do PL 4258. E fiquem ligados, no próximo episódio vou trazer uma forma que seu lucro na Bolsa de Valores não seja tributado. E o melhor, sem a limitação da isenção dos R$20 mil mensais. Até lá!